Na obra de Dragon Ball, já vimos diversas fusões durante sua história. As fusões mais conhecidas são justamente as de Vegito e Godita. Mas você já se perguntou, Brincos Potara ou Dança Metamoru? Qual é a fusão mais forte? Se liga nesse vídeo que hoje eu vou te contar toda a verdade. Vem comigo! E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Atila e você está no Atuale Nerd. As técnicas de fusão têm sido uma parte muito crucial na tradição de Dragon Ball, em especial na fase Z, onde foi introduzida na saga de Majin Buu. E fomos apresentados a Vegito, a fusão Potara de Goku e Vegeta. Essa técnica dominada e quase conveniente demais é usada principalmente como um último recurso de quando as coisas estão completamente fora de controle. No entanto, houve um tempo em que a fusão era tão predominante que havia vários métodos para executá-la. E claro, vamos avaliar em especial as duas fusões mais famosas de Dragon Ball que se utilizam dos brincos Potara e da dança Metamoru, como elas funcionam e qual fusão é a mais forte de todo o anime. E já deixa aqui nos comentários qual das fusões, na sua opinião, é a mais forte, Potara ou Metamoru? Comenta aqui embaixo que eu quero muito responder e trocar uma ideia com você sobre esse assunto, beleza? Vamos seguir! Os brincos Potara. Os brincos Potara são usados pelos Supremos Senhores Kaiyos, e quando um único par de brinco é usado em orelhas opostas por duas pessoas, eles são imediatamente atraídos como uma espécie de imã e são fundidos instantaneamente. Se um Supremo Kaiô estiver envolvido no processo, a fusão irá durar para sempre. Caso contrário, a fusão irá durar apenas 1 hora. No entanto, sem um Supremo Kaiô, se o corpo do guerreiro fundido não puder sustentar o poder, a fusão irá se dividir a qualquer momento. Essa técnica combina os níveis de poder de ambos que irão realizar a fusão. Em seguida, multiplica por algumas dezenas de vezes. Vegito é a fusão mais conhecida com a utilização dos brincos Potara. Vegito, como todos nós já sabemos, é o resultado da fusão entre Goku e Vegeta. Vegito apareceu 2 vezes até agora em toda a série. A primeira vez foi para lutar contra Majin Buu, e a segunda foi para lutar contra a fusão de Goku Black e Zamasu. Embora Vegito não tenha conseguido derrotar nenhum de seus oponentes, pois contra Majin Buu ele optou por adiar a destruição do monstro até que conseguisse resgatar as pessoas que haviam sido absorvidas por Majin Buu. E, inesperadamente, Vegito foi dividido quando estava dentro do corpo de Buu. No caso da fusão de Zamasu, havia pouca coisa que Vegito realmente pudesse fazer contra um imortal. Apesar de ser o lutador mais forte, Goku e Vegeta parecem ser muito poderosos para se fundir com os brincos Potara em Dragon Ball Super, já que o tempo de duração de Vegito foi de apenas 10 minutos e não de 1 hora, como esperado normalmente pelos critérios da fusão. Devido ao status de Zamasu como um Supremo Kaiô, a fusão com Goku Black é permanente. Além disso, o vilão se tornou imortal graças ao desejo que Zamasu fez às super esferas do dragão. Junto com as habilidades Saiyajins de Goku Black, o resultado dessa fusão é incrivelmente poderosa. No entanto, assim como Vegito, o corpo de Zamasu mesclado não poderia resistir à pressão do seu próprio poder, mas como ele não conseguia se separar, seu corpo ficou completamente deformado e todo o poder adquirido o levou à loucura. A dança Metamoru. A dança da fusão Metamoru é uma técnica criada pela raça Metamoros que Goku conheceu quando estava no outro mundo com o Senhor Kaiô. Este é um método bem mais complexo de realizar uma fusão. A dança Metamoru se utiliza de uma série precisa de movimentos em perfeita sincronia, permitindo que duas pessoas se unam assim que realizam a coreografia. Os participantes devem ser completamente iguais, desde o nível de poder até a respiração e principalmente os ângulos das pernas e das mãos para a realização perfeita da fusão.
O menor erro, por mínimo que seja durante o processo, pode resultar em um guerreiro deformado e totalmente enfraquecido. Esta transformação, assim como os brincos Potara, combinam os níveis de poder dos dois guerreiros e os multiplica significativamente. Gogeta é a outra fusão entre Goku e Vegeta, e ele tem uma história um pouco mais extensa do que a de Vegito. Ele faz suas aparições para enfrentar Janemba e Broly. Ele também fez uma aparição para enfrentar Li Shenlong em Dragon Ball GT. Gogeta teve várias batalhas canônicas e não canônicas. Apesar de eliminar Janemba em exatos 77 segundos, ele passou uns bons 10 minutos jogando conversa fora com Li Shenlong antes do tempo da fusão terminar abruptamente. Já contra Broly, Gogeta teve a sua luta mais linda e épica de todas, e quando ele já estava pronto para desferir o golpe final, Shilai fez um pedido a Shenlong que levasse de volta o lendário Super Saiyajin para o planeta onde ele foi criado no exílio. Também temos outros personagens que se utilizam das duas fusões. Com os brincos Potara, temos Kefla, o resultado da fusão das duas Saiyajins do Universo 6, Kale e Caulifla, que surgiu durante o Torneio do Poder. Champa, o deus da destruição deste universo, deu a elas os brincos Potara para usarem como último recurso. Seu poder parece quase ilimitado para os outros lutadores, e ela facilmente derrota Goku em sua forma Super Saiyajin Blue, embora ela tenha sido eventualmente derrotada pela forma imperfeita do instinto superior de Goku. O poder de Kefla a faz sentir como se ela pudesse explodir um universo inteiro. Curiosamente, Kefla é o único exemplar da fusão dos brincos Potara cujo corpo não teve problemas em manter o seu acúmulo de poder. Com a dança Metamoru, temos Gotenks, que é o mais frequentemente usado de todas as fusões. Gotenks é o resultado da fusão de Goten e Trunks. Ele é incrivelmente poderoso, apesar de ser tão jovem, conseguindo alcançar o Super Saiyajin 3 simplesmente por ver Goku se transformar uma única vez. Em um ponto, Gotenks até rasga um buraco através das dimensões somente com um grito, da mesma forma como o Majin Buu tinha feito. Ao usar o Super Saiyajin 3, ele é quase igual, se não um pouco mais forte do que o Super Buu. Gotenks também é o único das fusões recorrente que nunca deixou de atingir o limite máximo do tempo da fusão. Brincos Potara ou dança Metamoru? Qual fusão é a mais forte? Considerando que cada técnica de fusão tem aumentos de poderes quase idênticos, não parece que uma delas poderia ser mais forte. No entanto, a técnica de fusão superior em Dragon Ball claramente é que rufem os tambores. A fusão mais forte é a dança Metamoru. Os brincos Potara, apesar de durarem mais tempo, possuem um histórico de instabilidade quando usado por seres muito poderosos, e podemos claramente ver isso na luta entre Vegito e a fusão de Zamasu com Goku Black, onde durante a batalha em que Vegito estava dominando a luta, a fusão simplesmente se desfez. Outra razão para isso pode ser porque os brincos Potara foram feitos para serem usados exclusivamente pelos Supremos Senhores Kaio's, que estão longe de serem guerreiros. A dança Metamoru, por outro lado, é muito mais confiável, considerando que os guerreiros que se fundem não lutam para manter o seu poder. Apesar que Gogeta nunca tenha atingido os 30 minutos completos da fusão na sua forma perfeita, temos que lembrar que apesar do tempo das fusões serem diferentes, pois o Potara dura 1 hora e o Metamoru apenas 30 minutos, o condensamento dos poderes são diferentes por conta da duração de tempo que cada uma das fusões apresentam. Então, dentro dessa avaliação, podemos dizer com toda certeza que a fusão da dança Metamoru é sem dúvidas a mais forte da série de Dragon Ball. Agora é a sua vez. Deixa aqui nos comentários se você concorda com essa minha análise ou se você tem um outro ponto de vista. Eu quero muito saber a sua opinião. Toca no botão aqui embaixo e se inscreva no canal. Você não faz ideia de como a sua inscrição é importante para a continuidade do nosso trabalho aqui no YouTube. Ative o sininho das notificações, pois com ele ativado você não perde o nosso conteúdo. E deixe seu like. Parece algo bobo e repetitivo, mas só o fato de você fazer isso já é algo muito importante para o
crescimento do nosso canal e você faz parte desse crescimento também. Valeu pelo seu apoio de verdade, vamos juntos rumo aos 1000 inscritos. Você que está comigo, eu quero somente lhe agradecer muito, vocês são demais. Tamo junto, galera, um forte abraço a todos e te espero no próximo vídeo. Até lá!